Graça e paz. Agradecemos a Deus por mais um dia que nós iremos falar da palavra de Deus. Parabéns a vocês, aniversariantes. Que Deus vos abençoe. E para você que está passando alguma dificuldade, seja ela familiar, financeira, relacionamento ou de saúde, queremos orar por você ao final da pregação. E não se esqueça, por maior que seja o seu problema, Deus é maior. E tudo aquilo que pedimos com fé, a gente recebe. Jesus sempre dizia, vai em paz, a tua fé te salvou. Que Deus conforte também aqueles que perderam um ente querido, um parente que está com o coração dolorido. Aqueles que estão algum parente no hospital, que Deus possa te trazer saúde e conforto. Hoje iremos falar sobre a perseguição aos cristãos. Então, Jesus mandou os discípulos pregarem, os 12, e uma das advertências que ele deu sobre perseguições. E nós vamos falar sobre perseguições hoje. Amém? Lê o texto para nós, por favor. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 16 e 22. Amém. Mesmo fazendo o bem, a pessoa é perseguida e criticada. O caso mais recente foi em relação às vacinas contra a Covid-19. A gente pensa que nós vamos fazer o bem, nós vamos ser aplaudidos, as pessoas vão falar, como ele é bonzinho, vai ser bom. É o contrário, vai ser muitas vezes. Quantas pessoas foram salvas pelas vacinas? E diminuiu as mortes graças à vacina. Mas as pessoas que lutaram pela vacina foram muito criticadas por um grupo aí. Que a vacina era isso, que a vacina era aquilo, tudo. Querendo fazer o bem, evitar mortes. Mas a pessoa... tudo na vida que você for fazer, você vai se criticar. Fazer o bem. Ou se até uma cesta que você dá, uma ajuda que você dá, alguém vai criticar. Não devia ter ajudado, malandro e coisas assim. Na pregação do Evangelho não é diferente. Às vezes os discípulos são perseguidos e desprezados. Mas porque os discípulos de Jesus têm que pregar o Evangelho, mesmo sendo perseguidos e desprezados? Por que ele não pode parar? Mesmo diante de toda dificuldade, toda perseguição, por que ele tem que continuar? E ele não pode parar mesmo. Pregação, dever, perseguição e recompensa. Vamos falar junto? Pregação, dever, perseguição e recompensa. Com um título grande, né? E era maior, eu diminuí. Jesus enviou os seus discípulos em uma missão de pregar o Evangelho e fazerem milagres, somente dentro da nação de Israel, por enquanto. Depois eles saíram. Mas antes de enviar os seus discípulos, Jesus passou muitas informações e orientações a serem seguidas. E em uma delas, Jesus informa aos seus discípulos que eles seriam perseguidos e orienta como eles deveriam agir. Então, em muitas orientações que a gente já viu, ainda vamos ver muito ainda, esse capítulo 10 de Mateus é longo, dividir em pedacinhos, questão de tempo. Então, Jesus vai orientar eles, vocês vão pregar o Evangelho, vão fazer milagre, mas esperem, vocês vão sofrer, vão ser perseguidos. E essa perseguição ela foi intensificada muito, foi após a morte de Jesus. Até então, havia uma perseguição terrível, tanto é que mataram Jesus. Mas ela não tinha sido manifestada ainda, nesse período que eles foram e voltaram. Inversão de valor. Ovelhas e lobos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus informa aos discípulos que eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos. Nós sabemos que os lobos é que vão aonde as ovelhas estão, para devorá-las.
Nenhuma ovelha em sã consciência vai aonde o lobo está, porque seria o seu fim. Mas Jesus envia seus discípulos descumprindo o curso natural das coisas. As ovelhas que deveriam ir aonde os lobos estão, e não o contrário, e natural. Os lobos iriam até as ovelhas, ou os lobos vão até as ovelhas. Então Jesus fez uma coisa assim, difícil para os discípulos. Ó, vocês são ovelhas e vocês vão para o meio dos lobos. Eles vão judiar de você. E ao contrário, na natureza. A ovelha só se for perdida. E ela vai para onde o lobo está enganada. Ela está perdida e vai. Mas natural, ela não vai onde o lobo está. É o contrário, ela corre do lobo. E nós, como os cristãos, temos que ir aonde está o perigo para nós. Isso que é difícil. Em Mateus 5, 13 e 15, Jesus diz a nós, seus discípulos, que devemos ser como a luz de uma lâmpada. Devemos ir aonde está escuro para clarear. O escuro não é bom, é perigoso. O mesmo que ovelhas no meio de lobo. É perigoso. Isso é uma realidade do Evangelho. Nós somos luz. Aonde a luz vai? Aonde tem trevas. E as trevas não é bom, é perigoso. Pode ter uma cobra, pode ter um animal escondido, pode ter um escorpião, pode ter um buraco. De vez em quando tem um caindo em buraco de cisterna aí que não tamparam. O escuro, não é? É interessante que o índio escureceu, ele não sai da toca. Ele sabe que, igual onça, alguns animais, o hábito é noturno. Ele seria presa fácil, ele não está enxergando. Não é? Quem vai enfrentar uma onça que sobe uma parede, uma árvore e nada e tudo? Ele não é louco. Mas nós temos que ser loucos. E aonde está escuro? E aonde está o lobo? Essa é a missão de Jesus. Então nós achamos que ser cristão é coisa fácil. Você vai fazer um trabalho em algum lugar e as pessoas vão te aplaudir. Não vão. Se você for uma pessoa justa, fala a verdade e preocupa com a justiça e tudo, você não vai ser aplaudido. Você vai ser massacrado. O apóstolo Paulo fala que quem quiser levar uma vida piedosa sofrerá perseguição. E é um versículo que eu penso muito, eu estou sozinho, por que isso? Os discípulos estavam fazendo milagres, operando milagres, abençoando pessoas, falando de Cristo, de esperança, e foram perseguidos. Então, muitas vezes, não é fácil. Se as ovelhas forem aonde os lobos estão, naturalmente serão atacadas. Não é diferente com os cristãos. Serão enviados por meio de pessoas más. Em Mateus 10, que é o que a gente está lendo, 16 a 25, Jesus disse a seus discípulos que ele, Jesus, foi perseguido e odiado, e que eles também seriam perseguidos e odiados. Eu fui odiado, fui perseguido, fui morto, não se enganem. Vocês também seriam. Eu estava lendo, eu já li isso várias vezes, eu devia ter copiado e não copiei do celular, sobre a felicidade. Sobre o império da felicidade, uns teólogos indo contra essa teoria. O importante é ser feliz. É um texto muito longo, de psicólogo, e eu acho difícil entender, eu li por cima, li hoje de manhã. Mas por cima eu vou te falar. Nós temos uma sociedade que não quer assumir compromisso por ser feliz. O que é o meu bem-estar? Meu bem-estar é eu assistir um filme tal, ou série tal, que agora virou moda, é assistir o jogo do meu time, o importante é eu ser feliz. E você deixar de fazer isso para ajudar alguém, fazer o trabalho da sua igreja de evangelismo, viajar, tirar um tempo para ler a Bíblia, ter um tempo para orar, para assistir alguma coisa que é relacionado à religiosidade. Isso, às vezes, você tem que forçar a natureza sua. E esse império que eu tenho que fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que não me persegue, aquilo que não me dá dor, porque eu nasci para ser feliz, é importante ser feliz, nem que eu saia pulando em cima de todo mundo, em cima da cabeça de todo mundo, e não tenho compromisso com nada, o importante é meu bem-estar, e não é. Nós temos que pregar o evangelho, mesmo às vezes sofrendo. Mesmo às vezes sendo discriminados, mesmo às vezes sendo perseguidos. Porque essa é a missão do crente. É ser luz nas trevas.
ser ovelhas no meio de lobos. Jesus não estava chamando os discípulos para um conforto, para uma prosperidade aqui desse mundo, financeira, um bem-estar. Não estava chamando. Estava chamando para uma função de ajudar, de ser útil. Vocês acham que é fácil ser voluntário lá na Vila São Contolengo, num asilo e hospital? Ser voluntário para ajudar a gente morador de rua, em prisão, não é fácil. É um tempo que você tira para fazer a missão de Jesus e que você vai sofrer. E que você vai passar desconforto. Quem trabalha com moradores de rua, trabalha à noite. E ele tira o seu sono, o seu conforto e vai trabalhar com eles. Quem trabalha em hospital sabe que é muita dor que você convive. E você tem que conviver, mas não vou porque ali tem muito sofrimento e o sofrimento me afeta e eu vou sofrer. Mas você foi criado para sofrer. Cristo mandou você para chorar com os que choram e sorrir com os que sorriam. Eu não vou lá que ali tem um mau cheiro danado, esgoto no chão, é pobre demais, eu não quero ir lá. Mas é lá que nós temos que ir. Não é a casinha cheirosinha e que vai te dar um lanche legal e que bom, cheirosinho. Não. A gente tem que ser luz aonde há trevas. Nós temos um evangelho de conforto, o evangelho da prosperidade daqui da terra, o evangelho o importante é ser feliz e o resto que se dane. Não é evangelho. E outra complicação que Jesus falou para eles, para os discípulos, e é difícil reconciliar, eu pus conciliar ser cobra e ser pomba ao mesmo tempo. Como? Dois animais totalmente diferentes um do outro. Então eu pus a característica dos dois aqui por cima, que a gente não vai estudar. As cobras. Em Mateus 10, 16a, Jesus diz, portanto, sede prudentes como as serpentes. Sede prudentes como a serpente. O que é ser prudente? Então vamos falar das cobras. As cobras estão em desvantagem em relação a outros animais. Vocês já observaram isso? Depois que eu fui ver sobre cobra, eu falei, rapaz, a vida de cobra não é fácil. Não tem pernas e rastejam. Cobra não tem perna, não tem braço, não tem nada e rastejam. E o pior, é difícil para elas se alimentarem. Só come animais vivos. O que os animais fazem? Ele mata a presa correndo, mata ela e tranquilamente, sentado, ele come a presa. Então, o leão, ele dá uma patada, ele morde atrás do animal, o animal rende e vai no pescoço, né? Crueldade da natureza. Assim, os cachorros são cruéis quando matam suas presas, cachorro selvagem, mas ele mata primeiro a presa, depois eles começam a devorar. Ou devora até com a presa correndo, mas é mais fácil para eles do que a cobra. A cobra só come animal vivo e ela não tem como segurar o animal. Então, como ela tem que fazer? É difícil para elas se alimentarem, só comem animais vivos. Como não correm atrás das vítimas e as atacam, como faz os outros animais, elas têm que atrair as vítimas e dar o bote. E tudo isso com extrema precisão. Ela tem isso, ela tem que hipnotizar o animal. A gente vê muito, eu não vejo assim, não fui criado em fazenda, então não sei. Mas das filmagens que a gente vê que o ratinho vem andando assim perto dela. Ou o pássaro, elas comem muito o pássaro. Elas conhecem e rapidíssimo ela dá. Não é fácil para ela alimentar. Não é fácil. As cobras têm sempre que estar escondidas e em lugares em que não sejam vistas facilmente, porque são presas fáceis. As cobras têm que ser prudentes, astutas, cautelosas e espertas, e etc. Se der bobeira, morre de fome ou é pega facilmente. Assim deve ser o cristão. Caso contrário, será presa fácil. Vida de cobra não é fácil. Poderíamos dizer que uma pessoa tem uma vida difícil como uma cobra. Ninguém nunca viu falar isso, né? A gente fala assim, o jeito é ruim igual a cobra, né? Mas ter uma vida difícil igual uma cobra não é fácil.
Você não vê cobra em qualquer lugar, você vê ela escondida, no mato, alguma coisa. Porque ela é uma presa fácil. Se ela estiver num asfalto, assim, em um campo aberto, numa quadra, você vê uma cobra, você com uma pedra, você mata ela facilmente. Ela sempre vai estar de bote num lugar escuro, porque ela é uma presa fácil. E para alimentar não é fácil. E nós cristãos não somos diferentes. Somos como cobras, às vezes são presas fáceis. E para nós é difícil pregar o evangelho. Então tem que ser prudentes igual a elas, sobreviverem. Que se formos, não formos astutos, morreremos logo. Logo nos pegarão. É até difícil entender como Jesus compara o cristão como uma cobra, um animal mau e tudo. Ele está falando da dificuldade da cobra, e tanto que ela tem que ser esperta e astuta, senão ela não sobrevive. Compreenderam, né? Não está falando da maldade da cobra, que muitas vezes é comparado. As pombas. Em Mateus 10, 16b, Jesus completa. Inofensivos ou simples como as pombas. Aí ele diz, vocês têm que ser como a serpente, astutos, né? Espertos. E vocês têm que ser simples como as pombas. As pombas são simples, inofensivas, sem maldades e etc. Ninguém tem medo das pombas ou pombos. Você tem medo de pombo? Você viu alguém ter medo de pombo? Eu nunca vi. O pombo não, eu tenho medo dele. Não. É o contrário. Estão sempre nas praças, no meio do povo. As crianças tentam pegá-las, mas não conseguem. Eu gosto de ver essa cena. Você pode ver que tem uma praça que tem pombo, você solta a criancinha muito pequenininha, 2 anos, a primeira coisa ela vai correndo pro rumo das pombas, para pegá-las. Eu vejo que é bonitinho, uma avezinha mansa. Eu vou pegar, vou brincar com ela. Ela voa. Uma pomba branca só, se tiver uma pomba só, branca, representa paz, não é isso? E 2 pombas juntas e de frente uma para a outra, representa o quê? Quem lembra? 2 pombas juntas, uma de frente para a outra, representa o amor. Eu ia falar. O amor. Elas de frente uma para a outra formam um coraçãozinho. Não é? São muito bonitinhas. Então, é um animal meigo, muito bom. As pombas são aves meigas e inofensivas, nunca atacam. Assim deve ser o cristão, meigo, inofensivo e nunca atacar os seus inimigos. E é extremamente difícil você ser atacado e você só fugir, não atacar. Assim é a pomba. A pomba nunca ataca. Eu nunca vi alguém atacar uma pomba, ela atacar alguém. Alguns animais atacam. Aqueles passarinhos que ficam na grama e bota, como esqueci o nome dele, lembrei hoje. E você está passando assim na grama, eles começam a dar voo rasante, beirando a gente para afastar a gente, que os ovos delas estão ali. Né? Alguns animais atacam, algumas aves atacam, mas a pomba é mansa. E nós temos que ser mansos igual a pomba. Então a gente tem que ser as 2 coisas ao mesmo tempo, e não é fácil. Ser cobra, astuto, e ser manso como a pomba. É isso que Jesus falou para os seus cristãos. O apóstolo Paulo disse: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Romanos 12, 14. Então, é isso. Nós temos que ser o quê? Abençoar as pessoas. Não atacar. Ser como a cobra, não no sentido de atacar, e sim de fugir do perigo. E simples como a pomba. Como conciliar as 2 coisas? Aí que vem. Como você consegue ser cobra e pomba ao mesmo tempo? Eu nunca vi uma cobra com cara de pomba, nem pomba com cara de cobra. Mas nós, como cristãos, temos que ser. É necessário manter cautela como as serpentes. Mas se manter cautela demais, o discípulo de Jesus não vai pregar o evangelho por medo. Compreenderam? Eu tenho que manter cautela, igual a serpente. Mas se eu manter cautela demais, para não ser perseguido, eu não vou ali, que ali, né, você não vai se expor demais, mas você tem que se expor. Se você começar a ter medo demais, cautela demais, o que vai acontecer? Você passa a não ir. Você passa a ter medo, você passa a não se arriscar. É um equilíbrio, é muito difícil de entender isso. Jesus falou, não seja bobão, não, vai enfiar na cara, seja como a serpente, astuto. Mas também, se você for astuto demais, você
Vai ter medo, você não vai aonde precisa ir. Se os discípulos de Jesus forem simples demais e ingênuos como as pombas, serão vítimas fáceis, morrerão antes de anunciar o evangelho. Então também você não pode ser tão simples como a pomba. Tem que ser simples, tem que ter uma sabedoria. Como isso? Como reconciliar? Como foi visto, não é fácil agir ao mesmo tempo como os dois animais tão diferentes um do outro, cobra e pombo. E ainda por cima, não exceder em nenhum dos lados, não ser astuto e ingênuo demais. Então, tanto é difícil ser os dois ao mesmo tempo e não exceder. Ser demais astuto e ser demais simples, né? Ingênuo como as pombas. Como adquirir esta sabedoria tão difícil ou impossível? Aí que vem o negócio. Como eu vou adquirir isso? Em Mateus 10, 19, 20, Jesus diz aos seus discípulos para não se preocuparem quando precisassem se defender, porque o Espírito Santo falaria por eles. Então o próprio Jesus diz, o Espírito Santo é que vai orientar vocês. Não se preocupem, como agir. Então, para ser astuto como a serpente e simples como a pomba, tem que ter a ação do Espírito Santo. Enchemos do Espírito. O próprio Jesus disse, lê para mim. Qual primeiro? Primeiro. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Então o Consolador, o Espírito Santo, vai o quê? Jesus ia enviar, quando ele subiu, ele desceu, o Espírito. Esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É uma ação do Espírito Santo. Então, para ser cristão, para pregar o Evangelho de Jesus, enfrentar as perseguições e ter sabedoria, é necessário estarmos cheios do Espírito Santo. Você não faz nada sem estar cheio do Espírito Santo. A gente acha que a gente vai fazer uma pregação muito boa, porque você estudou, porque você leu, mero engano. Se não tiver a ação do Espírito Santo nas pessoas que estão ouvindo ou no pregador que está fazendo. Não adianta eu falar 1000 vezes para que você aceite Jesus e que tenha uma vida de encontro a Jesus e que você o aceite em seu coração, se o Espírito Santo não agir. Então eu tenho que orar para que você se converta, mas eu tenho que orar ao mesmo tempo para que o Espírito Santo age em sua vida. Porque Jesus disse assim aos seus discípulos, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Então, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e da justiça. Então, essa é uma ação do Espírito Santo. Jesus disse, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, todos nos odiarão, mas aquele que perseverar, aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que não tem timidez, aquele que pregou, foi discriminado, aquele que sofreu, esse será salvo. Então há uma recompensa. Como é questão de tempo, nós não vamos falar, eu li Mateus 10, 22, que os covardes não entrarão no reino do céu. Se nós temos, para não ser taxado como idiota, bobo, e não queremos ser perseguidos no trabalho, ou perdemos alguma posição, e não falarmos de Cristo a pessoas, estamos sendo covardes, nós não somos dignos do reino dos céus. Então nós temos que chamar as pessoas para assistir o culto e falar de Cristo às pessoas, sem timidez. Porque aquele que perseverar, anunciando o evangelho mesmo perseguido, é esse que será salvo. Amém? É necessário pregar o evangelho e também é inevitável ser perseguido ou desprezado. Mas quem perseverar, não desistir, será salvo. Lê a conclusão, por favor. Mesmo sendo perseguido,
o discípulo de Jesus prega o evangelho e recebe a sua recompensa. Amém. Eu tenho pregado o evangelho ou eu tenho fugido das perseguições e desprezo? Eu tenho falado de Cristo às pessoas? O próprio Jesus disse assim de si mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Então, Jesus foi ungido pelo quê? Pelo Espírito Santo. Ele está citando um versículo lá do Velho Testamento. Para fazer todo o bem, e como os discípulos também estavam sendo ungidos pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho. E o próprio Jesus disse: me perseguiram, perseguirão vocês, ouviram a mim, ouvirão a vocês, e os mesmos milagres que eu fiz, vocês farão. Então Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, sofreu numa cruz, foi perseguido, né? Foi caluniado, mas para quê? Para sarar a nossa cegueira espiritual, a nossa cegueira física, dar liberdade aos cativos, restauração vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano que você vai aceitar Cristo, o ano certo, aceitável é o ano certo de você aceitar. Então, Jesus, ele também era cheio do Espírito Santo. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para fazer o bem e te salvar. Deus também ungiu os seus discípulos com o Espírito Santo para anunciarem Jesus a você. Receba Jesus em seu coração e receba o milagre que você está precisando e a vida eterna. Jesus quer ouvir as suas orações e fazer um milagre em todas as áreas da sua vida. Na área da saúde, na área familiar, na área financeira ou em qualquer área. Qualquer área que você estiver passando um problema. Jesus mandou os discípulos levar uma esperança para as pessoas e orarem para as pessoas. O próprio Jesus fez isso. E ele continua fazendo isso lá no céu, porque tem 2 intercessores por nós lá, o Espírito Santo e Jesus. Nós vamos ver isso lá em Romanos 8. Então, Jesus, ele quer escutar as nossas orações. Ele quer escutar as suas orações. Qual é o problema que está te angustiando? É na área da saúde, de um parente doente, um parente problemático? O vício, a área financeira, não arruma emprego, que ganha não dá. Alguma coisa sempre está nos incomodando e nós precisamos ter essa fé e saber que Jesus, ele, como mandou os discípulos enviarem a mensagem de salvação, hoje ele está enviando essa mensagem de salvação para você. Tenha fé, faça uma oração com fé e com esperança que ele vai escutar suas orações. Ele veio para isso, ele enviou os seus discípulos para levar uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, mesmo que às vezes seja perseguido. Vamos falar a oração repetida, e depois estarei orando para a igreja. Vamos lá? Deus de amor. Deus de amor. Obrigado por Jesus me salvar. Obrigado por Jesus me salvar. E pelos discípulos perseguidos. E pelos discípulos perseguidos. Que anunciaram o evangelho a mim. Que anunciaram o evangelho a mim. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Amém. Então agradecer a Deus aquelas pessoas que tiveram coragem de falar de Cristo para nós. Não mediram ser desprezada nem perseguida. E hoje nós estamos falando de Cristo para as pessoas. Senhor Deus, eu te agradeço por essa mensagem, Senhor, que ela venha aos corações e que ela traga alguma mudança e traga aceitação do teu filho, Pai querido. Tenha misericórdia daqueles todos que estão sofrendo, Senhor, seja qual o seu problema, qual a sua dor, Jesus. O Senhor não poupou, Senhor, os discípulos de anunciar a Ti uma solução para o mundo que é aceitar a Ti.
deixou os céus, o Senhor e sofreu na terra, para trazer essa solução e escutar as nossas orações. Escuta as orações do Senhor, dos corações tristes, dos corações angustiados, dos corações sem esperança, daqueles, ó Senhor, que não sabem mais o que fazem, ó Senhor. Traga a solução, Senhor, porque tudo aquilo que pedimos, crendo, ó Senhor, nós receberemos. E para quem tem fé, Senhor, nada é impossível. E que a fé em Ti, Jesus, remove montanha. Que seja removida todas as montanhas, Senhor, do sofrimento e da dor de cada vida. É tudo que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Amém.